Gente, vocês sabem, a nossa queridíssima Zoe Martínez ficou uma semaninha, acho que 10 dias afastada do nosso programa, mas para alegria de muitos ela está de volta. Seja bem-vinda, Cubaninha. Estou muito feliz de te ver aqui. Você faz parte desse programa. Também. Tudo bem, meu amor? Obrigada, Também, gente. saudades. Você fez falta, viu? Obrigada, vocês fizeram muita falta também. Seja bem-vinda. Meus amigos aqui, também a audiência. Eu achei que hoje seria um dia para eu comemorar a minha volta e comemorar também a vitória, mas eu não vou chorar, infelizmente a gente não conseguiu dessa vez, mas faz parte aí do jogo democrático, né? A gente vai repercutir hoje. Mas eu acho que você fez de bravamente, lindamente, você fez a sua parte. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Independente, eu acho, dessa separação que houve, eu acho que você brigou firmemente com as suas convicções, o que eu acho isso extremamente saudável, porque a gente não pode simplesmente nivelar por baixo e buscar realmente as diferenças e tentar entendê-las. E eu acho que você foi até o final. Então eu acho que você merece uma salva de palmas. Obrigada. Viu? Boa, E depois você Obrigada. foi com todas essas questões, teve que se retirar e mesmo assim você se manteve. Parabéns, querida. Obrigada, Felipe. Zoe, Obrigada. você quer que eu passe pro Paulinho ou pro Léo ou você quer falar Eu um posso pouquinho? falar. Eu queria pegar o gancho da fala do Lula a respeito de existirem dois Brasis, que ele falou que não existem dois Brasis. Lula, infelizmente, no Brasil existem dois Brasis, sim. Ou felizmente. De um lado, existe um Brasil que você deixou. O teu governo deixou. Do outro lado, tem o Brasil que o Bolsonaro ajudou a reconstruir. De um lado, a gente tem metade do povo que apoia a legalização das drogas, a legalização do aborto, que apoia a censura a veículos de comunicação. E do outro lado, a gente tem a outra metade do povo brasileiro, que faz parte do outro Brasil, que defende a democracia, que defende os valores judaicos cristãos e defende a família. Então, hoje no Brasil, a gente vive em dois países. A gente vive essa divisão. Mas eu queria deixar um recado aqui ao povo brasileiro. Eu prometi para mim mesma que eu ia guardar a minha emoção e ia tentar falar aqui com a razão. Mas as pessoas veem que eu estou abalada, de fato, e muitos vão se identificar comigo. Eu quero deixar um recado para essas pessoas. Estamos de luto, a gente tem que viver esse luto, é saudável viver esse luto, mas a gente precisa transformar esse luto em luta. A batalha está começando, a gente perdeu aí uma batalha, mas outra está chegando e a gente precisa ficar firme, forte, se fortalecer para a batalha que está chegando. A gente não pode esmorecer, deixar a tristeza, o desânimo tomar conta. Porque, infelizmente, o Bolsonaro não foi reeleito, mas o Bolsonaro deixou um legado aí, que no decorrer do programa eu vou me aprofundar mais, e conseguiu colocar uma bancada muito forte no Congresso Nacional. Conseguimos eleger aí o Tarcísio, o governador de São Paulo, e tantos outros políticos que vão nos representar e vão continuar o trabalho que o presidente Bolsonaro fez até aqui. Não podemos esmorecer. Temos que viver essa tristeza, mas a gente tem que transformar a tristeza em luta, em garra e continuar o trabalho que o Bolsonaro fez até aqui. Muito bem. Paulinho Figueiredo, bom dia. Vou passar a bola para você agora, meu querido. E querendo entender um pouco, se você tiver essa informação, porque eu acho que está todo mundo também um pouco apreensivo, buscando entender qual vai ser a postura do presidente Jair Bolsonaro agora. Ele está calado desde o resultado eleitoral de ontem. Já tiveram até algumas notícias saindo de que ele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, deixaram de se seguir na rede social. Enfim, a boataria está correndo solto. A primeira pergunta que eu te faço, Paulinho, é o seguinte: você tem alguma informação de bastidor do Planalto para trazer aqui para a gente? Bom dia, Zoe. Bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Léo. Bom dia, Pimpão. Bom dia, meus amigos do Brasil. Zoe, tive uma enorme saudade de você, manifestei isso em todas as minhas redes. Você faz uma falta incrível à dinâmica desse programa. Ele não é o mesmo sem a sua alegria e sem a sua paixão. E não perca o ânimo, não. É normal a gente ficar um pouco chateado. Porque o momento que a gente vive no Brasil, é claro, você está, na verdade, se compadecendo das pessoas, principalmente das mais vulneráveis, que são as que mais vão sofrer com esse governo.
Eu sempre falo que tem um sinal para as pessoas que estão em casa assistindo o programa, que elas devem prestar atenção, não importa em quem elas votaram. Vocês viram a festa da criminalidade? Vocês viram a festa que dava para se ouvir das comunidades dominadas pelo crime? Não importa em quem você votou no primeiro turno, agora nessas eleições. Isso não é um bom sinal. Se você votou no Lula e está vendo a festa da criminalidade, esse é o momento daquele que você deve parar um minutinho e pensar assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que as pessoas certas estão comemorando essa vitória comigo? Então, eu acho que a tristeza da Zoe tem mais a ver com isso, com a noção de que as pessoas que vão mais sofrer com esse processo sequer sabem que são as pessoas que vão mais sofrer com esse processo. E nós, todos, sentimos por eles. Não, eu sempre digo, eu estou nos Estados Unidos, eu até vou sentir menos do que todos vocês. Mas sinto por vocês. Sinto por amor ao meu país, amor às pessoas mais vulneráveis do país. Eu acho que esse processo nessa eleição foi justamente isso. Estou até meio sem voz aqui. Esse foi um processo onde nós procuramos debater, transmitir opiniões e tentar conscientizar as pessoas do tamanho da escolha que foi feita. Tem muita coisa ainda para a gente falar no programa de hoje sobre a escolha. Eu quero falar sobre esse discurso do Lula, quero falar sobre os rumos do Brasil e as preocupações que nós temos daqui para frente. Acho que é um bom momento da gente fazer isso. Mas eu quero responder a pergunta do Paulo. Paulo Matias, ninguém sabe onde anda o presidente Bolsonaro. Desde a derrota de ontem, eu não consigo nem contato com ninguém do entorno do presidente. Eu estou falando das pessoas que estão imediatamente próximas a ele. Ninguém me responde. Eu falei com algumas pessoas até do governo que também não estavam conseguindo contato. E assim, pessoas próximas também ao governo que também não estão conseguindo contato. Ao que o Tarcísio falou, inclusive, numa ótima entrevista que ele deu agora no Jornal da Manhã, parece que ninguém tem conseguido falar muito com o presidente. O presidente não está atendendo ninguém. Algumas pessoas enxergam nisso o que elas querem enxergar. O mais provável é que seja um momento onde o cara está esgotado, passou por uma campanha absolutamente exaustiva. Foi um leão. A força com que o presidente Bolsonaro enfrentou o mundo inteiro, e eu digo isso de forma quase literal, são louváveis. Eu sempre considero a fortaleza, né, uma virtude cardinal da fortaleza, uma das virtudes mais importantes que existem. Então, eu saí desse processo com uma admiração maior ainda ao presidente Bolsonaro e a forma como ele encarou tudo isso. Muito bem. O que ele vai fazer daqui para frente, Paulo? Eu não... Mas, Paulinho, não tenho... só uma pergunta. Você não acha que seria de bom tom ele chegar e reconhecer mesmo a derrota, enfim, fazer um pronunciamento público dizendo o seguinte, olha, já foi e tal, vamos para a próxima? Porque esse silêncio é um silêncio que eu acho negativo, você não acha isso? Não. Você acha positivo? Não acho negativo. Não, pelo simples fato de que nós não tivemos um processo eleitoral liso. Então, isso vem... Eu não estou falando isso de agora. Eu estou falando isso desde muito antes. Você sabe disso, porque você estava aqui comigo. Eu estou falando assim, digamos que o Lula vença. O que será de uma democracia onde os caras soltaram na época, condenado à corrupção, acabando com a prisão na segunda instância. Depois, tornaram nula sua condenação, as suas condenações. Depois, fizeram de tudo possível para tornar o processo eleitoral não transparente. Inclusive lobby no Congresso para evitar o voto impresso. Mentiram o tempo inteiro sobre o que era a proposta do voto impresso. Evitaram todas as medidas de transparência dentro do sistema eleitoral. Conduziram o processo eleitoral com uma série de decisões
nunca antes impostas a nenhum candidato em desfavor do Bolsonaro. O cara não podia fazer live, não podia usar a imagem dele como presidente, enfim, várias outras coisas. Deram direitos de respostas que nunca haviam sido, sobre coisas que nunca haviam sido dadas. Quebraram a normalidade democrática assumidamente com censura à imprensa, remoção de bloqueio, remoção de conteúdos de redes sociais, censura a jornalistas, censura a ideias, fatos verdadeiros. Foi um jogo muito desigual, né, Figueiredo? Eu sei que eu estou falando muito, mas deixa só para eu concluir essa explicação. Agora, no final, o Radiolão, diante do fato de que nós tivemos 200 mil mais inserções a mais do que deveria ter para o Lula, o TSE não só se furta em tomar uma postura, como ameaça aqueles reclamantes. Você tem toda a construção de um processo que, por si só, não foi isonômico. Eu, se sou o presidente, e eu não estou dizendo que para o Bolsonaro fazer isso, porque eu não tenho que aconselhar ninguém, eu estou dizendo assim, eu, se fosse presidente, não reconheceria o resultado das eleições. Eu discordo, por quê? Paulinho. Mas Paulo, então é o seguinte... Não faz isso, Paulinho. Se as eleições não foram isonômicas, se as reeleições não foram isônomas ou isonômicas, se não for, você tem a obrigação moral de não reconhecê-las. Isso não se trata de... Você não tem que atuar com um sistema podre. Você não tem... Agora, não significa, Paulo... Só para eu concluir, para não ser mal interpretado. Só para eu concluir, para não ser mal interpretado. Não significa que ele não deva fazer a transmissão de poder, que eu acho que independe dele. Eu estou dizendo que, pessoalmente, ele tem o direito. Ora, e eu vou usar um exemplo dentro de casa. Quando o Tancredo morreu antes de assumir a presidência, o Brasil deu um jeitinho jurídico para colocar o Sarney como presidente. O que dizia a Constituição à época? Que o Brasil precisava convocar novas eleições. O que meu avô disse? Eu jurei cumprir a Constituição quando eu tomei posse. Eu vou cumprir a Constituição. Não reconheço o Sarney como presidente. Qual é a minha obrigação constitucional? Encerrar o meu mandato. Foi lá, encerrou o mandato e não reconheceu o Sarney e não fez a transmissão da posse para o Sarney. E vida que segue. Então, só para deixar claro, o não reconhecimento à eleição do Lula, porque ela não foi disputada em condições isonômicas, não implica a não transmissão do poder. A não transmissão do poder é um outro assunto. Só para deixar claro, para ninguém dizer que eu estou pegando aqui dar um golpe, alguma coisa do tipo. Eu entendo o que você está falando. Eu só acho, Paulinho, você sabe que, aqui a gente discute numa boa, eu tenho uma admiração por vocês e às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda. Eu só queria deixar um ponto registrado aqui. Da mesma maneira como você está falando que o Bolsonaro não deveria reconhecer esse processo, eu já acho que o Bolsonaro deveria reconhecer outras coisas. A primeira coisa que ele precisa reconhecer é de que mais brasileiros optaram por um outro candidato. Mais brasileiros o recusaram e o rejeitaram, independente se este outro candidato é um candidato no qual a gente goste ou a gente não goste. Nós não estamos discutindo aqui preferências. Nós estamos discutindo aqui um sistema que pode ter seus erros, pode ser complexo, mas que minimamente deu a mim e a você o direito de escolher. Desculpa, Paulo. Nós tivemos o direito de escolher. Errado. Sim, da mesma maneira como vocês não reconhecem o sistema, vocês precisavam reconhecer que o Bolsonaro foi um mau presidente. E é por isso que os brasileiros não o reelegeram. É por isso. Vocês precisam reconhecer isso. Quando o Bolsonaro falava que não era coveiro, quando o Bolsonaro brigou e comprou aquela briga desnecessária da pandemia. O PT foi Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, nós temos que reconhecer as coisas e ser honestos, turma. Não é só não reconhecer o processo. Não é reconhecer o processo, tem que reconhecer os erros do bolsonarismo. O bolsonarismo errou e tá pagando por isso, porra. Não foi o TSE, não foi as perseguições, né? Com certeza. Que perseguições, Paulo Matias? Eu tô voltando hoje, Paulo. O Bolsonaro perdeu todas as mulheres na pandemia. A mulherada rejeitou o Bolsonaro por causa disso, porra. Não são as mentiras da mídia. Nós temos que ter dois reconhecimentos. Contra, Paulo. Um sistema... Que sistema contra? Bolsonaro foi o único presidente não reeleito desde a democratização. Escuta, quem soltou o Lula? O STF, hein? Que é composto por quem?
Alexandre de Moraes. Não, que é composto por Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, que votou a favor da liberação e da soltura do Lula. Pô, gente. Colocou um petista na PGR. Vamos parar com isso, meu. Vamos discutir sério no momento aqui. que o Lula foi solto, aí tem começou erros. a eleição dele. A gente precisa, pô. Foi aí que começou tudo. Colocou um petista na PGR. Tem que olhar, pô. Tô muito nervoso, hein, meu? Você ficou corretíssimo. Mas você fica nervoso e fala baixo. Mas né? você ficou, olha, eu vou falar uma coisa. Para tudo, para. Eu vou falar um negócio. Você fica muito bem nervoso. E se eu fosse você, eu ficaria mais... Eu adoro vocês, meu. Ele consegue falar Mas é que baixo, bravo. Esse negócio do processo, eu vou defender o processo. Meu. Você tá feliz pra caramba, né, ô filho do Zé Dirceu? Olha, não começa por aí. Não, assim, vamos lá. Eu tô feliz com a festa da democracia. Independente do fato de Lula ou Bolsonaro terem sido eleitos, o processo ele tem que ser respeitado. E aí eu repudio veemente esse questionamento e essa fala feita pelo meu querido e colega Paulo Figueiredo, até pela Zoe também, porque eu acredito que se a gente começar por aí, vai ser muito complicado. O nosso processo eleitoral, ele foi 100% feito de forma correta, auditável, com a participação das 32 agremiações, não houve nenhum tipo de problema no nosso processo eleitoral, que é referência. Então, a gente primeiro precisa colocar isso de forma bem clara para a nossa audiência, para o nosso país, até porque o próprio Paulo Matias acabou de dizer, em nome do Morning, a nossa empresa também é uma empresa que preza pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, então é importante deixar isso claro, né? Bolsonaro não só tem que querer se aceitar o resultado, é uma obrigação dele aceitar o resultado, é uma obrigação dele reconhecer a derrota. Não é. É obrigação dele, Paulo. Ele vai passar a faixa. Onde está escrita essa obrigação? Bom, se ele é um democrata... Aonde está escrita essa obrigação? Não está escrito. Se ele é um democrata, ele tem que reconhecer. Se ele não for um aí democrata... ele vai entregar para o Lula. Então, mas ele tem o direito não está escrito. Você está inventando esse negócio da tua cabeça. Não, enquanto democrata, ele tem a obrigação moral de reconhecer. Eu não estou dizendo aí você está inventando a sua... Como é que você tem a obrigação moral de reconhecer um processo no qual você não acredita? Peraí, ele é um democrata? Então ele tem uma obrigação moral. Não estou dizendo nem legal. Moral de reconhecer a derrota. Ponto. Agora, ele foi extremamente bem votado. Foram mais de 58 milhões de brasileiros que optaram pelo projeto de Jair Bolsonaro. Porém, Luiz Inácio teve um pouco mais de 2 milhões de votos, portanto, saiu vitorioso dessa disputa. Simples assim. Agora, faça oposição. Se a oposição é legítimo, se a oposição muitas vezes é necessário, depois que você passa por 4 anos de turbulência política. Então, agora cumpre o papel de oposição. Fez uma bancada expressiva. Só o PL teve 99 deputados federais eleitos, 14 senadores da República eleitos. O próprio Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, reconheceu a derrota do presidente Lula e se colocou à disposição para poder dialogar, para poder começar um diálogo e um alinhamento com o governo Lula, a fim de lutar pelos interesses de São Paulo, que São Paulo ajude o Brasil e que Brasil ajude São Paulo. Parabéns, governador Tarcísio de Freitas, pelo posicionamento, parabéns pela vitória, parabéns também ao presidente Lula pela vitória, e eu peço que o presidente Bolsonaro possa humildemente reconhecer. Eu tenho certeza que ele é um democrata. E como um democrata, é natural que ele reconheça a lisura do processo e, mais do que isso, que ele reconheça a derrota e possa fazer uma transição de forma absolutamente saudável. Bem. Turma, vamos voltar um pouquinho para aquela nossa discussão? Eu acho que ficou faltando um comentário do Paulo e da Zoe a respeito do governo Lula. Por favor, Paulinho, a bola é tua. Comentários sobre o governo Lula. Vamos lá. Calma, Paulinho, vai dar certo. Calma, não tem o menor perigo de dar certo. Calma. Não tenho, eu até gostaria, juro pra vocês, eu adoraria, mas não tem o menor perigo de dar certo. A primeira coisa que nós vamos começar a ver agora é uma empurrada da economia na direção contrária. Isso eu não falo nunca necessariamente, isso vem nas questões macroeconômicas, mas muitas vezes vem nas questões microeconômicas. Quando você dá a liberdade para os indivíduos realizarem mais trocas, com redução de impostos, com desregulamentação, com reformas, a economia melhora.
O programa do PT prevê reformas todas na direção opostas às reformas que dão dinamismo à economia. Responsabilidade fiscal, esquece. O PT nunca teve responsabilidade fiscal. Isso é uma mentira de que o PT em algum momento teve responsabilidade fiscal. O PT aumentou o gasto em todos os anos de governo, de forma gigantesca. O que aconteceu é que, como o Brasil vivia a explosão de commodities, a arrecadação aumentou mais rápido do que os gastos. E, em vez do governo do PT utilizar esse aumento de arrecadação para reduzir a dívida brasileira, não. Os governos petistas endividaram mais o Brasil do que a soma de todos os governos anteriores, de Marechal Deodoro da Fonseca até Fernando Henrique Cardoso. Então, não teremos responsabilidade fiscal. Preocupação maior que eu tenho, não sei se é a maior, mas é uma delas, diz respeito à juristocracia. Hoje o Brasil já vive sob a égide do Supremo Tribunal Federal superpoderoso e o presidente eleito Lula indicará, quando for presidente, pelo menos 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele vai ter o domínio absolutamente completo da Corte, vai ter 9 dos 11 ministros da Corte, considerando que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, que era vice da chapa da Dilma e certamente parece bastante alinhado com o Lula. Então, quem hoje concentra o verdadeiro poder no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, vai ficar mais alinhado com as pautas deles. E com isso, eu imagino que venham daí os avanços das pautas chamadas progressistas, né? Estou falando aqui de aborto, pautas identitárias, etc., etc. Elas não virão pelo Congresso. Esse Congresso, neste sentido, preservará essas pautas, mas elas virão através de decisões judiciais que terão efeito de lei. Além disso, o nosso Congresso, eu prevejo que a maioria dele vai ser corrompido pelo governo do PT, como foi durante todo o governo do PT, primeiro pelo Mensalão, depois pelo Petrolão. Eu prevejo um fim, um rápido fim das liberdades individuais. Cada vez mais os tiranos vão avançar sobre as nossas liberdades individuais com pretexto de que estão fazendo isso para proteger a democracia. Então, prevejo mais moderação de discurso, prevejo mais moderação de manifestação, prevejo acima de tudo, eu prevejo o que eu chamo de expurgo dos patriotas. O Lula já disse isso no seu discurso, que ele criminalizou o que ele chamou de discurso de ódio. Ninguém sabe o que é isso, porque não existe em lugar nenhum, mas ele, no discurso dele, e depois disse que não vai dialogar com a direita. Então, nós teremos um expurgo dos patriotas, nós teremos certamente uma explosão na criminalidade, tanto com o desarmamento da população civil de bem, com uma sinalização de um combate menos leniente ao crime. Nós teremos, ao contrário do que disse agora o nosso correspondente, nós teremos certamente um alinhamento com a China muito forte e certamente também com os países fracassados da América do Sul, os países socialistas fracassados da América do Sul, que voltarão a ser financiados pelo dinheiro do contribuinte brasileiro e, acima de tudo, nós teremos um Brasil ressentido, dividido de forma irremediável. Esse é o meu prognóstico para o governo do PT. Muito bem, Paulinho. Vocês sabem que eu estava vendo as imagens que a gente estava exibindo aqui e bem ao lado do Lula está o Alckmin, né? Vocês acham que a história do Brasil, obviamente, a gente nunca pode fazer nenhum tipo de previsão, uma loucura isso, mas a história já nos mostrou muitas idas e vindas, né, de toda essa história, impeachments, mortes até que aconteceram e vices foram lá e assumiram. Vocês acham que nós teremos Lula presidente por 4 anos? O que você acha, hein, Zoe? É muito Serão imprevisível. 4 anos? É muito imprevisível isso, né, Paulo? Alguns falam que ele está bem debilitado, né? Parece que a saúde dele, parece que o câncer voltou. É um senhor de 77 anos, né? Assim, um mandato pode ser que ele consiga fazer, esses 4 anos. Agora, uma possível reeleição aí, acredito que não, mas é muito imprevisível. Agora, eu fico meio com medo de comentar sobre o governo Lula, porque realmente eu fico com medo, tá? Não tô brincando, não. Eu não sei realmente o que eu posso falar, o que eu não posso, se eu posso contar sobre a história do PT, sobre os rombos aos cofres públicos. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu vou ler notícias sobre a época do governo Lula, tá? Porque aí não sou eu que estou falando, eu estou apenas lendo notícia, deixando isso bem claro. Então, o que eu espero do governo PT, nesses próximos 4 anos, é o que eles fizeram nos anos que eles estiveram no poder. Fique claro, estou lendo manchete de jornal, tá, gente?
Beleza, PT? Beleza, Lula? Não se incomode, por favor. Porque aí, meu filho, vai ter que excluir as notícias do passado, que eu não duvido que vocês façam. Ainda bem que eu printo. Durante o petismo, o Brasil se tornou um dos 10 lugares mais perigosos do planeta. A criminalidade, com certeza, o crime organizado vai se fortalecer cada vez mais. Rombo de mais de 150 bilhões aos cofres públicos. O pico da inflação nos últimos 20 anos foi no governo do Lula, com 17,24% ao ano. E olha que não teve pandemia e também não teve guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? Participou do maior esquema de corrupção da história do país. Isso aqui é notícia, tá, minha gente? Eu tô lendo tudo notícia. 8 trimestres seguidos de queda no consumo das famílias. A taxa de investimento em relação ao PIB caiu, sendo a pior da série histórica iniciada em 1996. Recorde histórico de lucros dos bancos e endividamento dos trabalhadores foi considerado um dos legados da era Lula. O Ministério Público apresentou acusação afirmando com provas que Lula era chefe de organização criminosa e orquestrou todo o desvio da Petrobras. Bom, que fique claro mais uma vez que não sou eu que estou opinando e dando palpite aqui, são apenas fatos que aconteceram, são jornalistas que escreveram matérias e eu estou lendo aqui e repercutindo para vocês. A partir desse momento, eu vou ter que me policiar cada vez mais com o que eu falo e vou ter que trazer mais notícias do passado ao invés de falar por mim mesma, porque infelizmente vou ser censurada já. Muito bem, turma.